Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A palestra de hoje, novamente vou falar, é do capítulo 177 do Caminho, Verdade e Vida, Opiniões Convencionais. Então vamos lá. O que vocês acham de opinião convencional? É o que todo mundo acha, né? Aqueles achismos, né? Você não devia... Achado não é roubado, né? Achou, não é roubado. É, né? É roubado. Porque se eu achei, é meu? Não, é de alguém. Alguém vai vir procurar. Então, quando a gente acha alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Pôr em algum lugar, de achados e perdidos, ou deixar lá, porque a pessoa vai fazer o caminho e vai tentar buscar, né? Ai, você é boba, fica trabalhando até tarde. Você não ganha pra isso. Não tá fazendo hora extra, por que você tá, né? Então, esse capítulo, Emmanuel fala, vamos primeiro no contexto. Essa frase que falaram para Jesus, quem vai te matar, né? Do que você está falando? Jesus estava na festa dos tabernáculos, que é uma festa judia, super importante. Ele estava lá no templo ensinando. Uma semana antes, ele tinha curado o paralítico, sabe? E não podia curar de sábado, e ele curou o paralítico de sábado. Não podia na cabeça deles, né? E ele curou. Então, os caras estavam já tramando contra ele. Já tinha uma conspiração contra Jesus. E a cidade estava lotada, e ele estava lá no templo ensinando. De repente, ele vira para a multidão e diz assim, vocês não cumprem a lei de Moisés? Então, por que vocês querem me matar? Ele estava dando uma indireta, que a lei de Moisés, os 10 mandamentos, não tem, não matarás? Então, ele fala, vocês querem me matar? Aí a multidão respondeu isso. Tipo assim, você enlouqueceu? Ninguém quer te matar, você enlouqueceu? Então isso é uma multidão alienada, que não sabe nem saber o que estava acontecendo e julgou Jesus, zombou de Jesus. Então assim, se Jesus foi julgado, e a gente sabe o que aconteceu com Jesus, imagine nós, pobres aqui, ainda estamos começando a nossa caminhada, a nossa evolução, quando a gente tenta seguir o caminho do bem. Porque para nós espíritas, nós estamos aqui para progredir sempre. A vida eterna, ponto. Não é isso? Então, para nós, não tem aquela coisa assim, ninguém está vendo, eu posso fazer. A nossa consciência sabe. Então, não interessa o que os outros acham. Aí eu volto para esses jargões, né? Achar que é roubado, pode pegar, mas a gente sabe que é roubado. Então, a nossa consciência sabe, ninguém está olhando, se você pegar, não é teu. Né? É uma invejinha que eu tava, sabe? Invejinha branca. Tem inveja branca, roxa, azulzinha. Inveja é inveja. Quando a gente tem esse tipo de sentimento, então a gente tem que identificar que a gente está com esse sentimento, que não é bacana, e a gente tem que mudar. Não é isso? Não quero sentir, não quero mais esse sentimento. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Eu quero não sentir, então eu vou desejar o bem para aquela pessoa. Às vezes ela está com alguma coisa que eu anseio, que eu gostaria para mim, ou numa situação de vida, ou numa situação de relacionamento, alguma coisa, mas que bom para ela, porque ela é minha irmã. Nós somos todos filhos de Deus, ele é meu irmão, ela é minha irmã, porque a inveja não leva a nada. A inveja te contamina e contamina aquela pessoa, certo? A vingança, né? A gente acha que a gente não se vinga. Agora, quem é que torceu para a Noruega no jogo da Inglaterra? Quem? Né? Nós pequenininhos, as coisas nós somos um pouquinho vingativos, não somos? A gente tem que perdoar, né? Aquilo era um jogo, gente. Né? Porque tá remando, rema você, então agora rema para casa. Quer dizer, gente, é um jogo, eram equipes, né? Eles estão lá lutando para conseguirem alguma coisa, concorda? Então, o senso comum, às vezes, quando está numa multidão, pode ser num estádio, pode ser... as pessoas se contagiam, né? Pro bem e pro mal. Dá uma doideira, dá uma loucura em alguém, e aí um fala uma coisa, inflama, e todo mundo fica achando aquilo, isso chama efeito manada. Mas nós, cristãos, a gente tem a nossa opinião. E a gente tem a nossa opinião, e a gente sabe o caminho que a gente deve seguir. Que é o caminho... Para nós, cristãos, quem é o nosso guia? Quem é o nosso caminho? É Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Então, os preceitos dele é o que deve valer para nós. Ninguém está vendo, faz isso. Isso é bom. Não importa, você está vendo, você sabe que você está aqui evoluindo. Você sabe que você não está aqui só 60, 70, 80, 90 anos. Você
Você sabe que você vai continuar, você sabe que você está evoluindo. Se você não fizer nessa, você vai ter que fazer na outra. Então a hora de mudar é sempre já. O nosso crivo somos nós, a nossa consciência. Todos nós temos a nossa consciência, na nossa consciência, todas as leis divinas. É isso? É isso. Então, quando alguém dá uma opinião para você, quando você toma uma atitude, quando você... uma briga, você não revida, você fica quieto. O que é isso? É o que Jesus ensinou, né? Você já passa. Se aquela pessoa está inflamada, deixa ela brigar sozinha. Agora você fica, vai lá, responde para ele. Você é boba? Você tem sangue de barata? Tá lá brigando, você fica aí quieto? Então, aí você vai pela opinião. Não, tô me achando boba. Tô me achando, né? Eu vou lá brigar. O que é isso? O que essa pessoa está pensando, falando desse jeito comigo? O que ela está pensando de me tratar assim? O que ela está pensando que ela é? Né? Então, a gente tem que... tem hora que a gente não tem que ouvir. E Kardec, em todos os ensinamentos dele, ele sempre falou para a gente usar o bom senso. E sempre ele falou que qualquer coisa, até escrita nos livros, que não fosse o que Jesus ensinou, não é verdadeiro. Ele não falou isso? Ele falou que era para a gente continuar estudando, continuar aprendendo, porque o estudo te liberta. Porque a nossa fé não é uma fé cega. Nós todos estamos aqui, não é por efeito manada. A gente não está aqui porque uma acredita e o outro acredita porque o outro acredita. É porque a gente sente. Quem está aqui, quem estuda o Evangelho, quem estuda, quem está nessa situação, é porque a gente é convicto disso. É ou não? Sim ou não? Nós somos convictos, a gente não precisa ser convencido. Não é porque alguém te falou. Não, você estuda e você chega às conclusões. E é empírico. Porque você coloca em prática e você vê. E você vê que é verdade, né? Se você briga, se você arruma uma confusão, a confusão vem para você também. Se você vai na paz, a paz vem para você. Você fica harmonizado. Se você é uma bênção na vida de uma pessoa, você vai receber bênçãos. Se você é um inferno na vida de alguém, alguém será um inferno na sua vida um dia também. Não é castigo, é energia. O que você emana, volta para você. E Jesus ensinou isso. Ensinou a lei do amor que nos permeia, que é a lei de Deus, para a gente viver nessa lei de Deus. Vós sois deuses. Quando ele curava as pessoas, o que ele falava para as pessoas? Qual era a frase quando ele acabava de curar? Tua fé te curou. Tua fé te curou. Ele sabia que ele tinha sido um instrumento, mas a pessoa tinha fé. Se a pessoa não tivesse fé, não ia acontecer. A pessoa achava realmente que ele ia curá-la. Né? Então, a tua fé te curou. Então, nós dentro de nós temos a centelha divina. Nós dentro de nós somos deuses. Somos co-criadores também, do bem e do mal. Ou inconscientemente. Sabe quando você fala, não tem nada a ver com isso? Inconscientemente também, aí você também cria. É uma escolha, a vida é uma escolha. A gente tem um livre-arbítrio o tempo inteiro. A gente pode escolher o tempo inteiro. Então a gente não pode... A rede social, eu adoro também, todo mundo adora. Tem muita coisa bacana, mas você tem que ter o crivo para você ver o que você vai pegar lá ou não é? E às vezes você se contagia por uma notícia. Aí você vê aquilo, você fica chateado, aí você conta para o outro, conta para o outro, e conta para o outro, e conta para o outro. Aí fica todo mundo pensando naquela história daquele jeito, e é uma história sobre uma perspectiva só, às vezes não é verdade. E aquilo te contamina. Isso é esse efeito manada. Ah, eu também detesto ele, eu também detesto. Quando você vê que você está detestando as pessoas, o que é isso? Nós somos cristãos ou não somos? Detestar. Tudo bem que a gente não consegue amar ao próximo ainda, como Jesus ensinou, como a nós mesmos. Porque está difícil até da gente se amar o próximo. Isso a gente ainda não consegue. Hipocrisia a gente fala isso, tanto é que a gente vai para casa agora e a gente vai passar por um morador de rua com frio e a gente não vai levar ele para nossa casa, vai? Ninguém faz isso, ninguém para o carro, você pode ajudar, mas você não leva. Então a gente ainda não ama nesse nível, mas a gente pode já não ter mais na boca detesto, não gosto. Isso já dá pra gente, né? A gente pode falar uma pessoa que ainda não tem uma afinidade, que ainda não me conquistou, que eu ainda não conquistei ela. O Chico falava isso, né? Que ele não tinha inimigos, que ele tinha amigos não conquistados ainda.
Porque o odiar é uma coisa muito forte, o detestar é uma coisa muito forte. E às vezes a gente não conhece uma pessoa, a gente nem sabe quem é aquela pessoa, porque teve uma mídia, alguma coisa que saiu daquela pessoa, todo mundo falou que detesta, você começa a detestar aquela pessoa também. Então, isso é insensato, né? E quando você detesta e fala que detesta, você está emanando aquela energia para aquela pessoa que você nem conhece. Então vamos pelo menos espalhar amor, então vamos pelo menos olhar coisas que a gente olhe, que a gente admire, que a gente goste, que a gente emane para a pessoa, puxa, que bacana isso que ela falou, né? Quando a gente vê que algum assunto te incomoda, deixa, porque você não vai contribuir nada. Você vai ficar só disseminando ódio, raiva, pra quê? A gente está aqui para perdoar, não tá? A gente está aqui para ter paz, a gente está aqui para ter tolerância, a gente está aqui para tudo isso que é para nos equilibrarmos, vivermos e evoluirmos, não é? E a gente quer isso dos outros também. A gente não quer que alguém deteste a gente, quer? A gente não quer que alguém fale mal da gente. A gente não quer que alguém emane uma energia contra nós. Então por que a gente vai fazer isso contra os outros? Então esse negócio, a gente tem que tomar muito cuidado quando com essa coisa da opinião, né? Você vê, Hitler foi uma pessoa que ele moveu multidões. Ele era carismático, concorda? Alguma coisa ele tinha para mover toda aquela multidão para o mal, né? Infelizmente ele escolheu esse caminho. Mas pensou se ele, com toda essa força que ele tinha, se ele tivesse feito uma coisa bacana. Na mesma proporção. Que ele, né? Que ele inflamou todas aquelas pessoas e se ele tivesse feito isso para fazer um bem maior. Já imaginou? Que bacana que teria sido, né? Então, ou a gente se impõe, não tem essa opinião, não concordo, não vou fazer isso, não vou pensar isso, deixa as pessoas pensarem, porque às vezes as pessoas te colocam numa posição, você fica até em dúvida, né? Você fala, nossa, mas quando você é bobo, aí você para assim, nossa, mas será que eu sou bobo mesmo? Porque ninguém faz isso que eu tô fazendo, então será que eu sou bobo mesmo? Então, quem sabe essa resposta é você. Dentro de você, você não está sendo bobo, você está sendo certo, você escolheu um caminho, você é inteligente, você não precisa pensar o que os outros pensam, você precisa confiar em você, nós todos, e a gente confia muito pouco em nós mesmos, todos nós, a gente precisa aprender a confiar na gente, mas essa confiança que a gente precisa ter, não é aquela confiança, sabe, de autoajuda? Eu sou, eu posso, não, eu do ego, não é essa é muito superficial. Eu venho num lar espírita, nossa mãe, né, espírita, frequentei escola de evangelização infantil, fiz curso, história. Teve uma época que eu falei, gente, o espiritismo não só paga, sofre, paga. Eu falei, não quero saber disso não, quero ser feliz, né, quero saber disso. Sabe aquela coisa na cabeça, aquelas bobagens que a gente tem, né? E aí eu fui para autoajuda, total. Todos os livros de autoajuda, todos os cursos, minha casa parecia assim, naquela época ainda tinha livro. Tudo que você pode imaginar de autoajuda, eu li. O Segredo, Depois do Segredo, Daqui a Pouco do Segredo, tudo. Nesse estilo, você pode curar a sua vida, você pode acalmar a sua vida, você pode, tudo. E aí você chega a uma conclusão, mesmo com os depoimentos contundentes de pessoas que conseguiram as coisas, com o pensamento, é lógico que o pensamento é vida, é lógico que o pensamento nós criamos as coisas, mas que isso é muito superficial. Não tem base nenhuma. Você pode até conseguir as coisas materiais, mas você não consegue a felicidade. A felicidade, ela é muito mais que uma conquista material. Porque a conquista material realmente é transitória, realmente vai ficar tudo aqui. Então, quando você compra uma cadeira, ai que legal a cadeira, tal, você senta na cadeira 2, 3 dias, acabou. Entendeu? É muito vazio. É legal ter, mas não você viver em torno disso, entendeu? O que precisa, que alimenta o nosso espírito é o amor. E aí, quando você chega a essa conclusão e você vai, né, estudar quem ensinou sobre o amor, que é Jesus, e tudo que ele ensinou, e aí as coisas, sabe quando você vira a chave? Faz sentido? E não tem, a gente acha que o espiritismo fomenta culpa, castigo, né? Culpa, você fez, você vai pagar, você fez, vai pagar, não é nada disso. Isso, pagar e sofrer castigo não te leva a nada. Você precisa se arrepender, sabe? Se ligar, não, isso aqui não, arrepende, você repara. Com a tua inteligência. Você não precisa sofrer.
né? A gente vai pela inteligência. O sofrimento baixa na nossa porta quando a gente está muito irredutível em determinadas posições que a gente não serve mais para nós. Determinadas situações que a gente fica repetindo e a gente pode fazer melhor. Então, assim, né, fica estacionado na tua vida e aí as coisas não andam em todos os âmbitos. E aí você acha que você está sofrendo, ou você acha que você foi castigado. Aí você fala, nossa, minha vizinha faz isso e a vida dela é boa. E a minha não, porque a gente sempre se compara, né? Compara com o vizinho, compara com uma família, compara na rede social e acha que a gente está perdendo. E essa comparação é inútil, porque a gente não sabe o que passa cada pessoa, a gente não sabe o que está dentro de cada pessoa, a gente não sabe o que acontece com cada pessoa. A única pessoa que a gente sabe o que está acontecendo é conosco. A única pessoa que você pode transformar é você mesmo. A única pessoa que você consegue tomar conta da vida é da sua. Né? Tudo compõe, né? Nós vivemos juntos, as pessoas, mas você tem que buscar o seu caminho, a sua verdade. E quando você escolhe o caminho de Jesus, acabou. Aí você começa a sentir a tal da felicidade, sabe? Um pouquinho, porque a gente ainda não consegue exercer todo o amor que ele ensinou. Por isso que esses deslizes que ainda a gente tem, né? A gente fala, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúmes, eu não sou vingativa, eu não tenho... Sim, às vezes nós sentimos raiva, às vezes nós sentimos, a gente tem que admitir isso. Porque quando você admite as coisas que você sente, você trabalha para não sentir mais. Porque nós não somos perfeitos. Aqui na nossa sala tem algum espírito em missão? Acho que não, né? Nós somos em missão, assim, Matheus de Calcutá, um Chico Xavier. Não tem. Então nós temos muito para galgar ainda. E tudo bem. E tudo bem. Só que a gente já está com isso na cabeça, né? Já está ótimo. Agora, a nossa fé tem que ser baseada em Deus, em Jesus. É como se Deus fosse uma árvore, sabe? E nós os galhos, né? Aquele galho vai sair as frutas, mas ele só sai porque é alimentado pela árvore. Então, quando você está sozinho, que você acha que você consegue tudo sozinho, eu posso, eu quero, eu consigo, você está lá mesmo. Quando você se liga à fonte, você se liga a Deus, e você reconhece que você tem esse pertencimento, que você faz parte dele, que você é filho de Deus, como Jesus ensinou, que ele estava trazendo esse caminho para nós seguirmos, ele é esse condutor desse caminho. Quando você cai nessa real, você não está mais sozinho. A gente se sente amparado, a gente se sente, mesmo nas situações difíceis, porque a gente ainda está no mundo de provas e expiações, então mesmo nas situações difíceis, no decorrer da nossa encarnação, a gente vê que a gente não está sozinho, que a gente está amparado. E que essas situações acontecem conosco e com todo mundo. É que ninguém vai na rede social contar, né? Ninguém posta assim, olha, eu tô péssima, tá? Tô péssima, meu casamento, minha filha, meu filho, meu neto, né? Ninguém fica... São poucas as pessoas que expõem coisas ruins, né? Muito pouco, todo mundo só põe o... Vida é bela. E aí essa vontade de ajudar, que é a caridade, que é a harmoniação, essa vontade de se unir, essa vontade de não ser feliz sozinho, porque ninguém é feliz sozinho. Não adianta que na tua vida esteja tudo bem se você vê uma pessoa que não está legal. Você vai ficar bem? A gente vai para casa agora, hoje fez 9 graus, não fez? Sei lá, eu lá no interior deu 9 graus. E a gente tem cobertor, a gente tem comida, né? E tem gente aí na rua que não tem nada. E vai até provavelmente morrer no frio, né? A gente fica feliz com isso? A gente já falou disso várias vezes. A gente é feliz? A gente consegue ser feliz sabendo que tem pessoas passando o que elas passam? A gente consegue ser feliz? Não. Então, o amor, quanto mais amor a gente espalhar, quanto mais a gente se unir, e mais tudo se nivelar, todas as pessoas caminharem com mais equilíbrio e mais harmonia, todo mundo vai conseguir galgar os degraus, mas não passar por essa coisa, né? Horrorosa, que às vezes a miséria, falta de saneamento básico, tem pessoas em situações lamentáveis. E tem pessoas também que têm tudo e também estão numa situação lamentável, infelizmente. E até tiram a própria vida mesmo com tudo o material que elas têm. Porque a insatisfação, o vazio, a falta de amor que elas sentem por elas mesmas, não aguentam. Ninguém consegue ficar sem amor. O amor é como a nossa carga do celular. Sabe quando você dá a carga do celular? A gente é uma bateria. Se a gente não se carregar, se a gente não se unir nessa árvore, se a gente não se unir à seiva, se a gente não se nutrir, a gente
A gente morre, a gente não consegue. Não é morre, é metafórico que eu estou falando, né? O quanto a gente precisa um do outro, o quanto a gente precisa que o bem permeie tudo. Isso é muito importante. Vamos fazer um exercício de confiança para ver, porque a gente confia muito pouco na gente mesmo. Eu também. Então, é um exercício para a gente identificar essa confiança em Deus, em Jesus, para a gente ter atitudes mais assertivas, pensamentos mais assertivos, e para a gente não ficar em dúvida, que às vezes a gente fica com tanta dúvida, né? Às vezes a gente fica assim, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu vou, será que eu não vou? E agora eu tô com esse problema, o que fazer? Não é? A gente fica, na hora que a gente confia, se liga a Deus, se liga a Jesus, e você vê que você está amparado, às vezes esse problema fica menor. Essa situação que a gente está passando fica pequena, porque tem alguém do nosso lado que vai nos ajudar. Porque a gente, quando está numa situação assim, muito ansioso e tal, a gente não pensa que a gente tem o nosso mentor, né, amigo, nosso anjo da guarda, essa pessoa, esse espírito, vamos chamar de anjo da guarda, espírito protetor, que está sempre, porque daí vier, só a gente rezar, a gente meditar, a gente conseguir se conectar para receber a intuição do que a gente tem que fazer, também por falta de confiança. Porque quando a gente está no desespero, a gente não acredita, daquela falta de ar, aquela ansiedade, todo mundo é assim. Nós temos muitos medos, todos nós. Então a gente precisa fortalecer a nossa fé, a gente precisa fortalecer esse nosso laço com o divino, esse nosso laço com o divino que nós temos dentro de nós. E isso nos torna poderosos, mas não é poderoso para ser melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Nós somos iguais, todos em evolução, cada um em nível de evolução, mas não somos melhores que ninguém. A hora que você começa a se achar melhor que o outro, a hora que você quer ganhar do outro, isso aí não é amor. Essa confiança de ego, sabe? Esse narcisismo, isso não é autoconfiança, essa autoestima exagerada, isso não é. A autoconfiança é outra coisa. Vamos então fechar nossos olhos. Relaxar nas nossas cadeiras. Vamos respirar profundamente. Soltar o ar. Mais uma vez. Soltar o ar de novo. E a última vez. E soltar de novo. E aí, nós estamos elevando o nosso pensamento nesse momento a Jesus. Jesus, nosso mestre, nosso mentor, nosso mestre, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior. Com esse pensamento nele, ele está aqui entre nós, porque ele vem a hora que a gente pensa nele, na hora, essa conexão imediata. Ele está aqui, junto conosco, nesse momento, com aquela luz dele maravilhosa, com aquela força, com aquela alegria, com aquela paz que ele emana. E ele está aqui, junto da gente. E a gente está sentindo todos esses fluidos positivos, todos esses fluidos de cura que ele está emanando para nós, para o nosso corpo físico, nosso corpo mental, espiritual. E relaxado como estamos, cada um de nós vai pensar em alguma coisa que a gente quer contar para Jesus. Seja uma situação que a gente esteja passando aqui, a gente esteja em dúvida, uma situação difícil, alguma perda, ou alguma doença, ou algum problema familiar, ou algum problema de trabalho, enfim, alguma coisa que esteja nos incomodando e que a gente precisa de uma resposta, que a gente precise de uma ajuda. E vamos falar para ele isso, que a gente precisa de uma ajuda nesse assunto. Vamos dar uns minutinhos para a gente conversar com Jesus. E aí, Jesus nos olha amorosamente, fraternalmente, e fala que a gente pode ficar tranquilo. Tranquilo.
que nós somos filhos amados de Deus e que Ele é nosso irmão e vai estar sempre do nosso lado e que tudo vai dar certo e tudo é para o nosso bem. E que a gente pode descansar e que a solução vai vir na nossa mente, dentro do nosso coração, o que a gente vai precisar fazer. A gente só tem que confiar, acreditar, ter fé em nós mesmos, na nossa capacidade de discernimento, na nossa capacidade de progredir, na nossa capacidade de dar o nosso melhor e de fazermos o nosso melhor dessa situação. E toda situação que nós nos deparamos é para a gente nos superarmos e para a gente fazer o nosso melhor. E Ele vai se despedindo da gente, nos abraçando fraternalmente. E a gente se sente amparados, a gente se sente felizes de saber que a gente tem a Ele sempre, sempre. A gente não precisa pedir opinião de ninguém. Ele vai sempre nos ajudar, Ele vai dar a melhor opinião. Através de uma intuição, a gente vai ter uma resposta. E é nele que a gente tem que confiar, porque Ele é o caminho para Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. E assim a gente vai voltando lentamente, abrindo os nossos olhos, respirando de novo, tomando posse do nosso corpo, sentindo o nosso corpo e agradecendo muito, muito a todo esse amparo espiritual, a todos os amigos espirituais que estão aqui presentes também hoje, nos ajudando. E agradecer de novo ao nosso amado Mestre Jesus e Deus, nosso Pai, nosso Criador. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente.